Vamos prosseguir na nossa disciplina de computação forense e hoje nós vamos falar sobre autorização legal e especificamente sobre o processo de busca e apreensão. Na aula de ontem nós falamos sobre algumas coisas sobre busca e apreensão, mas porque nós estávamos falando das equipes. Aí eu falei da equipe de busca, aí lógico que eu comentei algumas coisas. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse processo. Que tipo de autorização legal eu tenho que ter para fazer uma busca, o que me autoriza a fazer uma busca e alguns detalhes de como se faz uma busca, o que eu tenho que observar, que preocupações eu tenho no processo de busca, para tentar respaldar toda a investigação, para eu, na hora da busca, não fazer uma burrada e isso estragar qualquer evidência que eu venha coletar ali. Tá? Essa é a ideia da aula de hoje. Então vamos. O que nós vamos ver? Primeiro, sobre autorização, nós vamos ver mais ou menos como que quais ideias, o que embasa, o que justifica o mandado de busca nos Estados Unidos e no Brasil. E no que diz respeito à busca, como que é mais ou menos a busca e apreensão nos Estados Unidos, uma busca e apreensão no Brasil, e técnicas que podem ser utilizadas na busca. Certo? Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre mandado de busca, principalmente nos Estados Unidos, que é uma preocupação que é muito forte por lá, é um debate extenso, porque isso está bem enraizado nos fundamentos que criaram o país. Né? Esse dilema de liberdade e segurança. É algo muito forte para eles, que eles debatem desde sempre e que, às vezes, a gente não entende o quão importante e o quão profundo é isso para eles. Eles valorizam muito essas duas coisas. Liberdade, a pessoa poder fazer o que ela tiver vontade de fazer, e, do outro lado, a segurança. Tá? Que eles têm que ter ele tem o direito à segurança e tem o direito de defender a própria segurança. São direitos que, no Brasil, são levemente diferentes de como é feito lá. Eles valorizam muito as duas coisas, só que as duas coisas, em determinados momentos, elas são opostas. O que pode ser feito para fortalecer uma, vai acabar enfraquecendo a outra. Se em algum lugar, algum país, um estado, uma empresa, né, seja lá o que for, tentar fortalecer a liberdade ao extremo, ela pode enfraquecer a segurança. Da mesma forma, se fortalecer a segurança ao extremo, ele vai enfraquecer a liberdade. Vamos detalhar isso um pouquinho. Esse dilema de segurança e liberdade vai até, assim, como é um debate constante, isso permeia tudo, inclusive, sei lá, humor, né, piadas. Então tem uma charge aqui, simulando que esse cara ali que está escondido atrás da cortina do banheiro dessa moça, é um cara da NSA, por conta de escândalos que tiveram há um tempo atrás, que é uma agência dos Estados Unidos, e que, se eu não me engano, é National Security Agency. Né? E que a moça está lá tirando uma selfie dela no banheiro e o cara está vigiando. Por quê? Uma das atitudes que pode ser tomada para fortalecer a segurança é você vigiar o que as pessoas fazem, para evitar que elas façam algo que comprometa a segurança do coletivo. Só que, ao fazer isso, você está limitando a liberdade daquela pessoa. Então, esse é um dilema enorme e que não existe resposta certa, resposta definida. É algo que cada sociedade, cada país, cada grupo tem que debater. Até onde você pode perder a liberdade em nome da segurança? Existem debates filosóficos que são justamente isso.
o ser humano criou a sociedade abrindo mão da sua liberdade em nome de ganhar segurança. Por que a gente paga imposto? Por que a gente aceita ter leis que me impeçam de fazer determinada coisa? Para que eu me sinta seguro. Caso outra pessoa faça algo contra mim, eu tenho a segurança dessas mesmas leis pagas por esse mesmo imposto. Então eu fiz uma troca. Se eu quero ser livre ao extremo, eu que volte para a savana africana e viva como os nossos antepassados hominídeos originais. Ali a liberdade era extrema. A segurança, nem tanto. Podia vir um leão e devorar você e toda a sua família. Não tinha nada que te protegia disso. Poderia vir uma outra tribo e te atacar e você ia reclamar com quem? Não tinha essa segurança. Na evolução da humanidade, a gente meio que trocou a nossa liberdade, ou parte da nossa liberdade, por uma segurança ou uma sensação de segurança. O debate está justamente aí. A gente trocou por segurança de verdade, sensação de segurança. Por isso que, seja no país mais livre de todos, a liberdade absoluta, suprema, ela não existe. Um indivíduo não pode fazer qualquer coisa. As leis que o protegem também o limitam. Essa é a ideia aqui, ó. Eu não consigo ter segurança absoluta e liberdade absoluta ao mesmo tempo. Eu tento sempre equilibrar os dois. Às vezes, se a sociedade achar que tá liberdade demais, precisamos de um pouco mais de segurança, e diminui um pouquinho a liberdade para aumentar um pouquinho a segurança. E isso vai estar sempre em debate. Tá? Então, nesse caso aqui, a charge está representando isso. Em nome da segurança, a NSA, a agência dos Estados Unidos, estaria vigiando o que as pessoas estão fazendo na sua privacidade. A menina está dentro do banheiro, tirando uma foto. E, em nome da segurança, essa agência americana estaria vigiando. Para quê? Com que objetivo? Se ela estivesse planejando alguma coisa, nós saberíamos e conseguiríamos evitar. Tudo isso tomou uma proporção maior depois dos atentados de 11 de setembro. Porque a opinião pública se voltou contra o governo dos Estados Unidos, se mobilizou porque foi uma catástrofe, um ataque enorme que chocou o mundo, e o governo norte-americano meio que foi pego desprevenido. Ele não sabia que aquilo estava sendo planejado, que aquilo era um risco. Então, por mais que, nós sabíamos que tinha conversas lá no Oriente Médio, no Afeganistão, mas tá bom, fizeram e vocês não conseguiram reagir, então não serviu de nada. Aí começou a ter uma pressão para aumentar a segurança. Só que, como sempre, ao aumentar a segurança, você tem que ceder um pouquinho na liberdade. O que aconteceu, por exemplo? Aumento do nível de vigilância nos aeroportos. Não sei se vocês passaram por isso, vocês passaram por essa transição. Antes, você podia entrar com líquido num avião, num voo internacional, por exemplo, e isso não era uma grande questão. Né? Hoje em dia, se você for entrar com líquido no avião, você tem que ter o volume máximo de cada frasco, no total não pode exceder tanto, tem toda uma questão que é em nome de segurança. Aí você restringiu a sua liberdade. Você não tem a liberdade de levar o seu shampoo maneiro que você usa sempre, que é um frasco enorme que você comprou porque ele é caro, aí o frasco maior era mais vantajoso para você. Você não tem mais a liberdade de levar o seu frasco de shampoo maneiro. Você vai ter que usar o shampoo horrível do hotel, porque, em nome da segurança, você não pode levar o seu shampoo. Qual é o problema do meu shampoo? O problema não é o seu shampoo. O problema é que o agente de segurança do hotel não tem como testar se aquilo que você fala que é o shampoo é um shampoo. Pode ser um agente químico que você vai usar para derrubar o avião, para matar todo mundo no avião. Então, em nome da segurança, tirou um pouco da sua liberdade.
Se vale a pena, se não vale a pena, não é esse o debate que a gente está levando. Esse é o debate que a sociedade vai fazer. Cada parte argumentando, ah não, está demais, ah não, está de menos. E é nesse campo que os debates surgem de, um país é mais livre ou um país é mais autoritário. Países autoritários, eles são esses justamente que colocam tanta importância na segurança que eles recuam a liberdade até limites questionáveis. Tá? E, normalmente, países que aumentam a liberdade é porque, por outros motivos, outros caminhos, eles já se sentem seguros o suficiente ao ponto de pensar, a gente não precisa de todas essas medidas de segurança. Aí é um dilema que envolve muitas coisas que, como eu disse, não tem resposta certa. Lógico que o ideal fosse que nós não tivéssemos nenhuma limitação à nossa liberdade e mantivéssemos a segurança, a maior segurança possível. Só que aí ia depender do ser humano e o ser humano atrapalha o nosso serviço às vezes, né? Se não tivesse ninguém tentando roubar a gente não precisava botar tranca na casa, né? Como que a gente convence todo mundo a ninguém roubar ninguém? É difícil. Né? As religiões estão aí há milênios tentando convencer as pessoas a todo mundo se comportar direitinho, que todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai para o céu, e ainda não chegamos nesse ponto. Quem sabe daqui mais um tempo. Aí essa vigilância, essa dualidade de segurança e liberdade, também pode ser transmitida para o ambiente digital. Sempre foi falado, é comum ouvir que a internet, hoje em dia um pouco menos, mas a internet reina a liberdade. Na internet você pode fazer o que você quiser. Já falaram isso mais, hoje em dia menos, ainda bem, porque virou terra de ninguém, né? Então, na internet, nos ambientes digitais, a gente pode também considerar isso. Eu posso fazer qualquer coisa na internet, ninguém vai estar me vigiando no que eu estou fazendo na internet. Tem pessoas que têm essa sensação e utilizam isso para fazer coisas reprováveis, crimes, acusações, ataques pessoais, considerando que eu estou protegido por trás do anonimato. Né? Ninguém vai chegar a mim, eu posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, mesmo que eu não tenha coragem de fazer de cara limpa. Isso pode ser utilizado para justificar, então, que os governos, as polícias, os órgãos, as empresas, têm o direito de vigiar o que as pessoas fazem na internet? Né? É um debate. A questão é, sempre fica rastro de evidência de tudo, de toda a interação. É aquela troca de evidência que eu falei numa das aulas iniciais. Sempre existe troca de evidência. O quão grande, o quão pequena é a evidência que é deixada para trás, e o quão fácil ou quão difícil é identificar essa evidência, aí é uma outra questão. Técnicas de computação que tentam fortalecer o anonimato, elas não impossibilitam que a pessoa seja identificada. Ela dificulta o máximo que ela consegue. Mas dá para identificar? Sempre dá. Aí, mas então o que precisa? Às vezes você vai precisar de um supercomputador trabalhando por 250 anos para identificar a pessoa. É possível? Sim, é possível. Impossível não é. Ou então você dá uma sorte comparável a trabalhar com 250 anos com um supercomputador para identificar. Ou utilizar outros meios menos difíceis para identificar aquela pessoa. Sempre existe. Então, a segurança absoluta não existe da mesma forma que a liberdade absoluta também não existe. Em nome dessa segurança, não só os aeroportos, mas a comunicação de internet, nos Estados Unidos, principalmente, foi por muito tempo vigiada sem ninguém saber, ou sem a opinião pública saber, né? Alguém sabia, né? Quem estava fazendo sabia o que estava fazendo, né? Mas
A opinião pública não sabia. Por quê? Porque sabia que não seria aceito. Nos Estados Unidos, isso não seria, né, a população não ia concordar com isso porque eles valorizam a liberdade. Eles iam falar, tem alguém vigiando o e-mail que eu mando para minha esposa? Tem alguém vigiando a mensagem de WhatsApp que eu mando para o meu amigo? Por mais que ele pudesse ou não ter alguma informação constrangedora ou perigosa ali, sim, é a liberdade dele. Ele podia estar mandando mensagem para a amante. Ah, é um crime? Não, não é um crime, mas ele não quer que isso vá a público. Ele não quer que a esposa, que a família dele saiba daquilo. Ele está tendo um relacionamento homossexual e ele não quer que isso vá a público. Sim, é o direito dele, é a liberdade dele. Então ele não queria saber que o governo estava vigiando tudo que ele toda a comunicação que ele fazia. E por um tempo isso existiu. Dizem que não existe mais. Não sei, não tenho certeza. Mas, durante um tempo, houve denúncias, e nos próximos slides eu vou falar sobre isso. O que aconteceu? Toda comunicação que passava por território americano era vigiada. Toda comunicação. Então, tinha um data center do Google nos Estados Unidos, existiam softwares lá nesse data center que vasculhavam a comunicação em busca do que eles achavam necessário, interessante, perigoso. Então, eles buscavam isso sob ordem da NSA, né, que é essa agência norte-americana. E então, a gente aqui estava seguro, né? Porque, a gente está no Brasil, não tem nada com os Estados Unidos. Depende. Se você está usando um e-mail do Google e o seu e-mail passa por quando você envia um e-mail ou recebe um e-mail, ele passa por um data center que está em território americano, eles poderiam estar vigiando isso também. Então, ninguém estava livre, até porque as maiores empresas de computação, telecomunicação e informática do mundo são americanas. Então, a chance de parte desses dados passarem por lá é muito grande. Então, tudo isso, em algum momento, foi vigiado. Ah, então quer dizer que alguém leu todos os meus e-mails? Não. Lógico que não era uma pessoa sentada na tela vendo todos os e-mails que o mundo todo enviava. Era um software que iria lá buscar pelo que eles achavam que era interessante eles buscarem. Mas isso por si só já seria uma invasão da liberdade, da privacidade da pessoa, que não está autorizado nem na lei brasileira, nem na lei americana, de forma nenhuma. Por isso que virou um escândalo. Se existisse uma autorização para que isso fosse feito, tudo bem. Mas não existia. Por quê? A população dos Estados Unidos nunca aceitaria isso, então a opinião pública ia descartar essa ideia. Tanto que aconteceram esses escândalos. Esse primeiro que eu falei foi esse do Edward Snowden em 2003, que ele vaza que a NSA, aquela agência, em parceria com empresas de telecom, observava as comunicações globais que passassem por território americano. Então eles vigiavam Gmail, Facebook, sei lá, Apple, né? O que passasse por território americano, eles vigiavam para buscar o que eles achavam interessante. E outro caso, em 2018, um pouco mais recente, não sei se vocês lembram, a Cambridge Analytica usou dados de Facebook de milhões de usuários para tentar influenciar as eleições norte-americanas. As eleições em que o Donald Trump ganhou da Hillary Clinton. Então, isso daqui foram denúncias que colocaram em xeque justamente aquele equilíbrio entre liberdade e segurança. A NSA fez o que fez, denunciado pelo Edward Snowden, em nome da segurança, invadindo a liberdade das pessoas. A Cambridge Analytica fez isso em nome, sei lá do quê, de alguma ideologia, do ganho financeiro, não sei. Mas também invadindo a liberdade das pessoas, vigiando a comunicação delas sem direito. Então quer dizer que ninguém pode vigiar a comunicação de ninguém? Não. Existe um elemento que autoriza que, sei lá, uma força policial ou um governo vigie a comunicação de alguém, que é um mandado de busca, que é o search warrant em inglês. Se a NSA tivesse obtido o mandado de busca, ela poderia vigiar a comunicação. Só que aí ela precisaria de um mandado de busca para cada pessoa que ela vigiaria. E isso seria analisado e aprovado ou recusado por um juiz, cada um desses. Ele nunca aprovaria
Sim, o mandado de busca não permitiria que os Estados Unidos vigiassem a comunicação de todos os cidadãos norte-americanos. Não, ele nunca seria possível isso sob a lei norte-americana atual. Países autoritários, eles têm isso. Porque, sei lá, a lei deles autoriza isso, ou eles são, assim, independente de lei, não estão nem aí. Então, países autoritários fazem isso, mas países que prezam pela liberdade não autorizariam isso sem um mandado de busca, tá? Que o mandado de busca é o elemento que autoriza que um pouco da liberdade do cidadão seja invadida em nome, sabe-se lá do quê. Beleza? O que é um mandado de busca? Mandado de busca, aqui ó, tem o trecho descrevendo o mandado de busca em inglês e a traduçãozinha feita por mim mesmo, então pode ter umas caneladas aqui. Então, um mandado de busca pode ser emitido para a busca de computadores ou mídias eletrônicas se existir causa provável de que a mídia contém ou é contrabando, evidência de crime, fruto de crime ou instrumento de crime. Então, não é só pedir para o juiz, eu quero um mandado de busca, e ele fala, tá bom, toma aqui. Não. Você tem que comprovar para o juiz que existe causa provável de alguma dessas coisas. De que o que você está aprendendo contém contrabando, é evidência de crime, é fruto de crime ou instrumento de crime. Se você não conseguir comprovar, não tiver argumentos para convencer o juiz disso, ele não vai autorizar, aí você não pode fazer a busca. No caso do Edward Snowden lá, da denúncia do Edward Snowden sobre a NSA, para que eles tivessem um mandado de busca, eles deveriam convencer um juiz que cada uma das pessoas que eles vigiaram tinha ou estava cometendo contrabando, ou possuía evidência de crime, ou era fruto de crime, ou era instrumento de crime. De cada, sei lá, no e-mail da pessoa, ele vai invadir o meu e-mail, ele teria que comprovar que no meu e-mail ou tinha contrabando, ou era fruto de crime, ou era um instrumento de crime, ou tinha uma evidência de crime. Para cada um deles. Eles não fizeram, por isso que virou um escândalo. Porque eles sabiam, eles nem tentaram, porque eles sabiam que não ia ser autorizado. Porque eles não tinham essa comprovação de causa provável. Eles estavam querendo vigiar para evitar que um crime fosse cometido. A justiça não autoriza isso. A justiça autoriza você vigiar se houver causa provável de que um crime foi cometido ou está sendo cometido. Não pode fazer isso com base que, assim, ele pode cometer um crime. É a mesma coisa que, sim, qualquer um pode cometer um crime. A qualquer momento. Basta a pessoa ser colocada na circunstância que a levaria a cometer um crime. Isso seria argumento para vigiar todo mundo. Exatamente, todo mundo na coleira, que é o que países autoritários tentam fazer. Qualquer um pode cometer um crime, então vamos vigiar todo mundo. Todo mundo é amarrado, é limitado. Aí você tosa a liberdade em nome da segurança, né? Regula a liberdade lá para o mínimo e a segurança lá para o máximo. Não sei se vocês assistiram um seriado, eu terminei de assistir ontem, Cavaleiro da Lua. Qual é o dilema, o grande dilema dos dois? Vou tentar não dar spoiler. Dos dois, sim, eu não estou falando dos dois personagens do Cavaleiro da Lua, estou falando dos dois deuses envolvidos, Khonshu e Ammit. Khonshu e Ammit. Qual é o dilema dos dois? Os dois querem punir quem faz o mal. Qual é a diferença entre eles? O Ammit, ele quer punir quem cometeu o mal e quem vai cometer mal no futuro. A pessoa ainda não fez nada de errado, mas já vai ser punido. Khonshu, ele quer punir quem fez o mal, mas quem fez o mal. Se a pessoa ainda não fez o mal, ela não vai ser punida. Ela ainda vai ter a escolha de vou fazer o mal ou não. Esse era o dilema. É mais ou menos isso. Tipo, eu vou vigiar a pessoa porque ela pode escolher fazer o mal, cometer um crime no futuro? Não. Eu posso vigiar a pessoa se eu for convencido de que ela cometeu ou está cometendo. Aí eu começo a puni-la. Tá? Essa é a diferença filosófica de um para o outro. Países e instituições autoritárias punem com a perda da liberdade antes da pessoa cometer qualquer coisa, para evitar que ela cometa no futuro. Países livres punem quem cometeu crimes, quem já fez algo. Aí ele é punido. Então você diminui um pouco a segurança? Sim, porque
Se você estivesse vigiando quando a pessoa estava planejando em cometer o mal, você já vai lá e prende ela. Mas você perde a liberdade. Todo mundo perde um pouco da liberdade em nome da segurança. Tá, isso pode, sim, justificar um pouco. Tipo, a pessoa já cometeu esse crime, vamos supor, ela já cometeu esse crime e nós percebemos que ela está fazendo coisas que se assemelham à preparação do crime, segundo o crime que ela já cometeu antes. Por exemplo, roubo a banco. Qual era a forma que ele fazia roubo a banco? Ele comprava um carro desse tipo, contratava tal pessoa desse tipo, fazia tal coisa, vigiava tal coisa, fazia assim, ia lá, invadia, roubava o banco e ia embora. Beleza. Foi condenado, foi comprovado, cumpriu pena. Beleza. Tempo depois, a polícia, sabe-se lá por quê, por uma denúncia anônima ou algo, começa a descobrir que ele comprou tal coisa que nem ele fazia antes, vigiou tal coisa que nem ele fazia antes, tal, tudo parecido com o que é. Tá, talvez isso convença o juiz para conceder um mandado de busca. Mas a decisão é do juiz. Ele tem que ter parâmetros para decidir ou não, né, se concede, mas sim, pode ser um argumento. Tipo, ele está preparando, está na fase de preparação para o crime, dar evidências. Talvez. Não sei, porque aí depende, né? Sim, esse é um bom dilema. Tipo, teve câmera vigiando a população em ambientes públicos. É uma atitude que aí, dependendo do país, isso vai ser bem vista, mal vista, aceita ou não, que é justamente tentar achar esse equilíbrio. Eu vou ceder um pouco da minha liberdade. Que liberdade? Ser vigiado em ambiente público, em nome de uma segurança. Se alguém cometeu o crime, a câmera vai pegar, tudo isso. O grande dilema começa não quando você é vigiado em público, porque quando você está em público, você sabe, alguém está me vendo. Alguém pode estar me vigiando. O problema é você ser vigiado no ambiente que você considera que é privado. Você ser vigiado dentro da sua casa. Você ser vigiado nas suas comunicações pessoais. Aí que é o grande dilema. Já houve dilema antes de ser vigiado em público ou não? Sim, mas esse debate meio que avançou e em muitos países é aceito. Tipo, em Londres, tá, tudo bem, vai ter câmera me vigiando. Então, se eu quiser fazer algo que eu não quero que as pessoas vejam, independente de ser crime ou não, eu quero sair e beijar outro homem na boca no meio da rua. Mas alguém vai estar vigiando. Então, eu não faço no meio da rua. Eu faço dentro de casa, faço num ambiente privado, onde não vai ter ninguém me vigiando. A não ser que eles estejam invadindo a minha privacidade, aí eu denuncio um crime. Então, essa que é o grande dilema. E em alguns países autoritários, né, que nem eu estava dando exemplo antes, eles acham que, ok, é aceitável, eu estou vigiando a privacidade, a intimidade da minha população em nome da segurança. Na hora que vai ser emitido um mandado de busca, não só tem que ter a comprovação dessa causa provável para justificar o mandado de busca, mas ele também tem que ter, no mandado, detalhado onde vai ser feita essa busca, que itens estarão sendo buscados e quanto tempo por que prazo esse mandado é válido e quanto tempo essa evidência pode ficar apreendida. Porque senão, um mandado de busca poderia ser emitido, essa pessoa talvez esteja cometendo esse crime, sei lá, no trabalho dele. Aí, o juiz vai lá, tá bom, você me convenceu, toma aqui o mandado de busca para você fazer busca nessa pessoa. Aí a polícia, a força policial poderia se achar no direito de ir no trabalho dele, buscar tudo, ir na casa dele, buscar tudo, pegar tudo, ir na casa do filho dele, pegar tudo, porque, não, eu estou buscando as coisas dele aqui, está um mandado. Não é assim. No mandado tem que especificar detalhadamente onde vai ser feita a busca. O que você está buscando?
Esses detalhes têm que estar lá. Para você não exceder os poderes do mandado de busca. Eles, com aquele mandado, se o mandado falou, você pode ir no local de trabalho desse suspeito e fazer a apreensão do celular dele, e ao chegar lá, o celular daquele suspeito não está lá, a polícia não pode, sei lá, seguir, ele não está aqui, ele foi foi para casa, ir na casa dele, entrar na casa para buscar. Não pode. Não faz sentido, ele não pode ir lá, já foi. Se ele estiver num ambiente público, se ele estiver na rua, aí é questionável, porque ele não está invadindo o espaço privado daquela pessoa, o local de trabalho ou a casa dele. Ele estaria invadindo o espaço privado dele de posse de ter o telefone. Mas se isso estiver coberto no mandado, aí ele pode. Não precisa ser naquele local se estiver num local público, de acesso público. Tipo, a polícia poderia ir lá sem mandado e acessar. Tipo, se o celular dele estivesse em cima de em cima de uma mesa numa praça pública. A polícia poderia ir lá e, um celular aqui, posso pegar, ela está cometendo um crime? A princípio, não. Mas se está dentro da mesa da sala do cara, a polícia não pode entrar na mesa da sala do cara e pegar o celular dele. Não pode. Né? Mas se o mandado de busca permitir que ele busque o celular do cara, aí sim, essa parte da privacidade está coberta. Né? A parte da privacidade de entrar na residência, aí já não cobre. Por isso que no Brasil, aqui é o nome em inglês, né? O search warrant. Mas no Brasil é mandado de busca e apreensão. Busca é você entrar no lugar para fazer a busca. Apreensão é você pegar. É um mandado que libera as duas coisas. Eu posso entrar em tal ambiente para fazer uma busca e se eu encontrar tal coisa, eu apreendo essa coisa. Então, casos diferentes podem acontecer. Por exemplo, alguém emite um mandado de busca para vir no meu ambiente de trabalho pegar o meu computador para fazer uma investigação. Beleza? Aí entram na minha sala, ali no departamento de computação. A minha sala é compartilhada com outro professor. Eu fico naquela sala e o outro professor também. Então tem o meu computador e o computador dele. E aí? O que a polícia tem que fazer? Não pode levar os dois, não. Por quê? O que o outro professor tem a ver com isso? O mandado de busca não se estende a ele. A polícia tem que identificar, pelos meios dela, se vira, identificar qual é o equipamento que está sob a ordem do mandado de busca. O computador do professor Paulo é este daqui? Como que ele vai descobrir? Se vira, dá seus pulos. É esse daqui, esse eu posso aprender. E aquele ali? Não, aquele não é do professor Paulo, então não pega. Senão o outro professor pode entrar com processo contra a polícia por invasão. O que acontece? Mais para frente, eu acho que é nesse slide mesmo, eu vou detalhar isso, de quem é suspeito e quem não é suspeito. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela está no papel de testemunha ali. Se for comprovado que uma testemunha mentiu intencionalmente no curso de uma investigação, ela pode ser processada por esse ato de mentir no curso da investigação. Se a pessoa é o suspeito da investigação, ela pode não falar nada. E se ela mentir, ela não vai ser processada. Tá? Então, se chegarem para mim com um mandado de busca e falar assim, aqui, viemos executar esse mandado de busca, eu sou suspeito? Sim. Calo minha boca e não falo nada. Esse é o seu computador? Estou calado, porque eu não preciso falar nada. Se chegarem, viemos aqui para apreender o seu computador. Eu sou suspeito? Não. Então por que você veio apreender meu computador se eu não sou suspeito de nada? Aí talvez você precise de um advogado antes de falar alguma coisa, porque se eu não fosse suspeito de nada, por que iria aprender o meu computador? Então, provavelmente, o suspeito
não deve falar nada e não deve ser considerado confiável por quem está investigando. Pode servir como evidência para uma outra investigação que surja desse outro crime que por acaso estava acontecendo no mesmo ambiente, no mesmo momento. Mas aí isso se ramifica para uma outra investigação. Sim, para abrir uma outra investigação, mas aí você precisaria de um outro mandado de busca, emitido num outro momento, que aí sim, um disparou o outro, mas não seria naquela hora. Ah, então eu já pego esse daqui para levar. Não. Você não tem mandado para aquele. O que eles podem fazer? Tipo, está acontecendo ali, vim fazer uma busca e apreensão aqui. Vi que na tela do outro computador tem uma evidência de um crime. Beleza. A pessoa que é responsável está ali, se tiver prisão em flagrante. E já aciona o judiciário para pedir um mandado de busca para apreender aquela evidência que está ali, porque você está em flagrante, você observou um flagrante delito. Beleza. Aí vai na hora, vai lá, aí disparou uma outra investigação. Não é a mesma. Você veio para isso e testemunhou aquilo. Não pode encostar, pegar, mexer. Não pode. Sim, como que a polícia faz isso normalmente? Ela vai no lugar para fazer a busca, assessorada por alguém que conhece aquele ambiente. Tipo, vão me investigar. A polícia entra em contato, seja antes ou seja na hora, com o chefe do departamento. E fala assim, qual é a sala do professor Paulo? Essa daqui? Abre, por favor. Qual é o computador do professor Paulo? É aquele ali. Muito obrigado. Então, blá, 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 pegou. Esse computador aqui? Não, esse daqui é do outro professor. Então tá bom, deixa ele aí. Resolvido o problema. Sim, é possível, mas aí vai depender do juiz detalhar quais são os limites disso daí. Pode acontecer, tipo, um ataque, uma invasão, sei lá, alguma coisa, algum crime foi cometido, partido de uma empresa que tem, sei lá, um pátio de 250 computadores com 250 funcionários. E a polícia ainda não sabe quem da empresa é o suspeito de ter cometido aquilo. Ele sabe que veio dali. E aí, a polícia vai poder apreender todos os computadores da empresa? Dificilmente um juiz autorizaria isso. Porque ali é o criminoso. Todos os demais provavelmente não são. Então, para não cometer um crime, uma injustiça contra as outras pessoas, o juiz só autorizaria após a polícia ter alguma evidência que apontasse para alguém ou para algum lugar mais restrito desse ambiente. Você apreende o servidor. Beleza. Apreende o servidor, investiga o servidor para tentar rastrear de qual daqueles computadores veio o ataque, a comunicação, o crime e tal. Aí pede um outro mandado de busca para apreender aquele. Mas aí, professor, quando você apreender o servidor, o criminoso pode ficar ligado e fugir, destruir a evidência? Sim, é um risco. O risco que está se correndo em nome de não invadir a privacidade e a liberdade de todos os demais que estão ali. Bom, no caso hipotético seu, assim, vou montar dois cenários. Um cenário em que ele não sabe informação da máquina. Ele não sabe o IP, por exemplo. Ele sabe que tal pessoa é suspeito e que o que ele faz de casa, normalmente. Você tem o IP do roteador, por exemplo. Então você sabe que vem de casa, você não sabe qual é a máquina, você não tem o endereço MAC dela. Então você sabe que veio daquela subrede. Beleza. Mas, se no mandado de busca tem uma pessoa que está sendo investigada, que é quem você vai apreender, o juiz provavelmente vai autorizar você a apreender o equipamento dele. Não todo o equipamento das demais pessoas que coabitam ali. Então você vai poder ir lá e vai pedir para identificar, esse é o seu computador? Esse é o computador do seu marido? Esse é o computador, sei lá, do seu pai? Né? Perguntando, é esse? Beleza, aquele você apreende. Esse daqui? Não, esse é o computador da minha mãe, do meu filho. Então, a princípio não pode. Mas e se eu quiser chegar lá e dar um rapa? Com certeza o advogado do suspeito vai questionar isso daí.
vai alegar que a polícia se excedeu os limites do mandado de busca, porque ele podia apreender só o meu aparelho, e não o do meu filho, da minha esposa, do meu sobrinho. Ah, mas professor, ele poderia intencionalmente, como ele é um criminoso, ele, na hora de cometer o crime, não cometeu o crime pelo computador dele, cometer pelo computador do filho. Porque quem ia suspeitar do filho? Sim, ele pode, mas o filho tem a liberdade dele, o filho tem os direitos dele. Enquanto não tiver algo que aponte para aquilo, sim, não pode buscar. É assim que é feito sempre, em todo lugar aqui no Brasil? Não, mas o manual que eu estou, nomeando aqui, que é o que eu me baseio, diz que essa é a prática correta. É uma dificuldade que eles podem ter. Aí, eles podem tentar achar formas de fazer isso, que aí seria o segundo cenário que eu falei que eu ia montar para você e acabei que esqueci. Que é, tudo bem, ele sabe uma informação eletrônica de qual é a máquina. Tipo, ele sabe o IP da máquina, sabe o MAC da máquina, sabe código do sistema operacional, sabe, sei lá, alguma configuração da máquina. Ele poderia abrir e ligar todas as máquinas para identificar qual delas é a que está, se as pessoas que estiverem ali assim autorizarem. Ele não pode meter a mão no computador do filho para conferir se aquele é o computador. É assim que é sempre feito? Nem sempre. Porque, para verificar se é aquele, você já invadiu a privacidade. Mas, professor, o que eu vou ver que eu não posso ver no computador do filho? A privacidade. Não é o que você vai ver, é o que você fez. Você não pode. Mas eu não tenho nada a esconder. Sim, você pode ter, pode não ter, é a sua privacidade. Se você não quiser que ninguém adentre na sua privacidade, você tem esse direito. Pode acontecer. Se ela quiser seguir estritamente o que está no mandado de busca, ela não consegue identificar qual é o item que ela pode apreender, ela não apreende nenhum, sob, o pretexto de que ele poderia estar cometendo uma injustiça ao apreender todos. Ou a jogar uma moeda para descobrir qual dos dois que ele vai apreender. Como eu disse, pelo manual, deveria ser isso. Porque aí, novamente, como que a polícia evitaria isso? Ela se prepararia melhor antes, obtendo um pouco mais de informação sobre o equipamento que ela vai aprender. Tipo, eu vou aprender esse equipamento. Mas é na casa da pessoa. Quem mora lá? Mora mais 3 adultos. Eles podem ter equipamentos parecidos? Posso. Como que eu vou diferenciar qual é o equipamento? Beleza, eu vigio a pessoa passeando, é um notebook. Eu vigio a pessoa entrando e saindo de casa para ver se eu consigo identificar qual é o notebook que ela carrega ou qual é o notebook que as outras pessoas carregam, para eu saber qual é o dele e qual é o do outro. Não consegui ver, eles são idênticos, pelo menos à distância. Putz, e agora? Como que eu descubro? Se vira. Um bom advogado iria questionar isso. Você não vigiou o cara antes de fazer abuso? Você não descobriu qual era? Você chegou lá e passou a mão em 15 computadores porque você queria investigar um? Aí começa a questionar, levantar dúvida. Em ambiente público, sim. Até eu posso. Sim. Há limites também. Se você vigiar uma menina bonita que você acha, sim, ela perceber, você pode receber uma restrição. Mas assim, vigiar, é o suspeito. Quem ele é? Vai lá, tira foto, não ostensiva, não... Sim. Sim. Depende por quanto tempo você faz isso, com quanto... É complicado, mas sim, pode. Você vai ter que convencer o juiz, de alguma forma, de que há evidências de que ele não usa o equipamento dele para fazer tal coisa. Sim, aí isso pode dar ensejo para outro mandado que busque as outras coisas. Mas de cara, assim, eu acho que ele pode estar fazendo, dificilmente. A não ser que você tenha alguma evidência, tipo, um ataque aconteceu vindo da casa dele por esse IP, outro ataque veio da casa dele, mas por um outro IP. Ele está usando máquinas diferentes, mas todos vindo da casa dele. Então, aí talvez. Pode acabar até uma busca geral. Isso.
Aí, talvez, você consiga convencer o juiz a dar um mandato para todos os equipamentos eletrônicos da casa do suspeito. Aí sim. Se ele tiver um mandado que autoriza ele estar ali, sim. Tipo, você já tem um mandado que te permite ter acesso à casa, mas não tem um mandado que te permite apreender aquele equipamento? Beleza. Enquanto você estiver dentro do limite do seu mandado de busca, você pode fazer ali. Tipo, o mandado tem um horário, assim, você pode fazer busca em tal endereço, de tal horas a tal horas. Até o horário que o mandado te autoriza, você está ali. Você conseguiu obter um mandado de apreender aquele equipamento que por acaso você percebeu ali, até aquele horário, beleza, vai lá e apreende. Não conseguiu ainda, bota o seu rabinho entre as pernas, volta para a delegacia, no outro dia, quando você obtiver o mandado, você volta e torce para estar ali ainda o equipamento. Pode, mas se a pessoa falar assim, desculpa, eu tenho um compromisso agora, eu tenho que levar a minha avó para o jiu-jitsu, sinto muito. Cara, sinto muito, a polícia vai ter que sair e esperar depois. Mas ele levou o equipamento junto com a avó para o jiu-jitsu. Sinto muito, conversa com a avó e torce para ela não te dar um mata-leão. É interessante, essa área cinza, tipo, a câmera está na área pública, mas a ação aconteceu numa área privada, mas a câmera tem uma visão de um pedaço da área privada, que seja a janela do cara, dentro do quarto do cara. Sim. Aí vai depender do juiz de aceitar, não aceitar, da argumentação. Aí eu não sei dizer para você se seria aceito ou se não seria aceito. Mas, se eu estivesse na investigação, eu tentaria, eu verificaria. Tipo, eu coloco essa evidência como parte, se o juiz aceitar, aceitou, se não, eu, por minha conta, tento achar uma outra evidência menos questionável que me permita usar aquela informação na minha investigação. Mas aí eu não sei responder para você se seria aceito ou não. Porque está nesse limite entre o público e o privado. Um estava no público, o outro estava no privado, e aí? É complicado. A gente não tem resposta para todas essas questões. Não. Sim, normalmente, isso nos Estados Unidos é bem comum, são os detetives particulares. Pelo que eu sei, não fiz nenhuma pesquisa extensa para saber como que funcionam os detetives particulares, mas eles têm uma autorização para trabalhar, que os identifica como detetive particular, mas isso não dá autorização para eles fazerem qualquer coisa, nem a polícia tem direito de fazer qualquer coisa. Então isso autoriza que ele invada a privacidade de alguém? Não. Isso vai autorizá-lo a ter acesso a algumas coisas que um cidadão comum às vezes não tem, mas autorização para invadir a privacidade do outro? Não. Ele vai poder tirar foto na rua da pessoa? Vai, como qualquer outro pode. Ele vai poder ver se a pessoa está entrando no motel ou não? Vai, como qualquer um que estivesse passando na frente do motel poderia. Ele só vai fazer o serviço sistemático de vigiar uma determinada pessoa para a qual ele foi contratado. Sim. Ele vai poder invadir o computador da pessoa? Não. Mas professor, eu vejo direto em filme, em série que o cara faz. Sim, faz. Mas às vezes o objetivo dele não é mandar a pessoa presa a partir de um processo que vai para o tribunal. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em chantagear, em impedir que o cliente seja chantageado, descobrir se levou um chifre ou não para terminar o relacionamento. O objetivo não é ir para o tribunal. Aí a pessoa faz o que ela acha direito e certo para atingir o objetivo. Mas se ela cometeu algum crime e alguém denunciá-la, ela pode responder pelo crime, de invadir a privacidade de alguém, por exemplo. Ele vai ter que saber fazer o trabalho dele para estar resguardado legalmente de que ele não vai ser processado por fazer o que ele está fazendo. Então, eu estou sempre em áreas públicas fazendo o meu serviço sem invadir a privacidade de ninguém? Beleza. A pessoa pode ficar puta, chateada, brava, falar que vai me processar, até contratar um advogado, mas ele não vai ter nada contra mim, porque eu fiz tudo certinho. Então, sim. Existem os limites legais que autorizam a pessoa a fazer isso. Se ela estiver dentro dos limites legais dela, podem espernear, reclamar, falar mal, xingar, ele não vai ser
processado. Sim, ele pode até ser processado, mas não vai ser condenado, porque ele fez tudo direitinho. Espera-se. Sim, facilita a pessoa a não ser descoberta. E isso não é novidade nenhuma para os criminosos. Se você descobriu isso só agora, significa que pouco provavelmente você é um desse tipo de criminoso. O que é bom, o que é bom. Só que é ruim, porque agora você sabe, todo mundo sabe, a partir de agora você pode decidir cometer crime sem ser descoberto, o que é ruim. Então, assim, qualquer um de vocês, né? Mas sim, tipo, principalmente para crimes informáticos, né, crimes de computador, que são crimes mais discretos, tipo, eu não vou sacar uma arma em público, não vou dar um tiro, estourar uma bomba em público. Eu vou estar no meu computador fazendo alguma coisa? Quem tiver do lado vai olhar e vai falar, tá, o cara está no computador fazendo alguma coisa. Ele não vai identificar que aquilo é um crime de pronto. Você estar num ambiente público, num computador público, numa rede pública, não vigiada, pode te dar um anonimato que em outras circunstâncias você não teria. Uma camada a mais de anonimato. Que pode ser o que impede de você ser preso. Ah, chegaram, foi daqui. Tá, tem 250 computadores compartilhados, a pessoa entra, não faz login, usa, vai embora. Boa sorte. Não tem câmera. Boa sorte. Beleza? Vamos seguir? Ah, esse último slide deu um monte de dúvida. Legal. Busca. Aí aqui, no Brasil, como que a gente pode fazer a busca? Primeira questão que é importante para a gente. Se a busca pode ser com ou sem perito. Eu mencionei isso, né, por alto em uma das aulas atrás, que a busca nem sempre tem um perito, um profissional especializado naquele tipo de evidência junto da equipe de busca. Às vezes são policiais comuns, o cara fez o concurso da Polícia Civil e está lá, contratado. O cara não é um perito de computador, o cara não é um perito, sei lá, em química, em biologia, e ele vai ter que aprender a evidência. Por quê? Por que não mandaram um profissional especializado? Porque às vezes não tem. Não tem na região, não tem no dia, não tem na hora. Às vezes não tem. Aí o cara vai ter que aprender. Ah, então o cara vai lá e faz de qualquer jeito? Espera-se que não. Espera-se que ele faça com o maior cuidado possível, tomando as práticas, as melhores práticas. Mas, dependendo do tipo da evidência, o cara tem que saber exatamente o que fazer com aquela evidência para preservá-la da melhor forma possível. E às vezes só o perito vai saber. Então, muitas vezes, uma busca sem um perito pode atrapalhar um pouco a confiabilidade da evidência no momento posterior. Mas o que você pode fazer? Tentar alternativas. Usar a consultoria de um perito. Tipo, não deu para ir um perito na busca. Beleza, pega, liga para um perito do laboratório que está no outro lado do estado fazendo outra busca. Tá, olha, eu encontrei tal coisa assim, assim. Como que eu apreendo? Como que eu seguro isso? Aí, faz assim, faz assado. Beleza. É um paliativo. Depois, se tiver um perito, beleza, o perito vai saber o que fazer. No caso da computação, tem um pequeno dilema. Que eu vejo direto na mídia, em reportagens, tipo, a polícia foi lá fazer uma busca. Está lá o policial sentado no computadorzinho do suspeito, usando. Aí cara, por favor, não faça isso. Não faça isso. Por quê? Você está justamente tirando um monte da confiabilidade da evidência que você está tentando apreender. Então, o manualzinho que qualquer dia eu vou ter que fabricar um livrinho e colocar aqui Manual de Investigação do Paulo para utilizar. É dele que eu tiro essas coisas. Né? Que é baseado na minha experiência, na minha leitura, em tudo. Sim. Sim, para levantar dúvidas sobre a confiabilidade da evidência. Poderia. Ele não precisaria nem da filmagem, mas a filmagem é tipo, olha aqui. Porque sem a filmagem ele ia levantar uma suspeita. A filmagem dá o fato, olha lá, eles usaram o computador.
Eles usaram para quê? A polícia alega que para verificar se aquele era o computador. Mas quem me garante que não foi para botar a evidência que eles falaram que acharam? E há técnicas de computação que nós aprenderemos nas aulas mais adiante que me fornecem essa informação. Por isso que no processo de apreensão e na análise um pouco depois, a gente toma alguns cuidados para confirmar ao máximo que ninguém usou o computador, ninguém mexeu nos dados depois que ele foi apreendido. Existem técnicas. Sim, lógico, se ele se sentir seguro e quiser filmar, ele está dentro da casa dele, ele pode filmar o que ele quiser, beleza, ele filma para usar aquilo, para o advogado de defesa dele usar aquilo para mostrar que a prática da polícia foi questionável, que eles podem ter plantado a evidência que eles falaram que acharam. Beleza. Mas ele nem precisa. Se ele não tiver essa filmagem, ele consegue, sim, só com uma análise do perito dele, ele consegue comprovar, o perito do defensor dele consegue comprovar que o equipamento foi utilizado depois. Sim, mas aí ele não é só ele. Como que ele vai questionar que houve alteração? Essa análise vai falar, houve alteração depois da apreensão. A cadeia de custódia vai falar quem era o responsável por garantir que ela não foi alterada. Aí essa pessoa vai ser responsabilizada. Mas a informação que vai dar início a esse questionamento é o fato, ele descobriu, foi alterado. Mas como que ele vai descobrir que foi alterado? Aí sim, isso que vai dar início, a cadeia de custódia vai dar apoio para falar assim, quem fez besteira foi tal pessoa. Aí ele vai receber, sei lá, alguma punição administrativa, vai ser processado, alguma coisa, para que não faça aquilo de novo no futuro. Que seja para não levar outra punição, ou que seja para não atrapalhar o trabalho da equipe dele de novo. Porque aquilo vai atrapalhar. Porque aquela evidência provavelmente vai ser descartada. Se o advogado for bom. Eu desejo que aconteça, mas no Brasil talvez não aconteça, porque o nível de maturidade que a gente está no judiciário e tudo, e na polícia, para lidar com esse tipo de coisa, ainda está bem inicial. Mas se você for Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Amsterdã, sim. Isso pode ser o suficiente para descartar a evidência. Isso depende do nível de maturidade em que todo o sistema está. Exatamente. Nós vamos chegar, eu acho que aqui eu já vou conseguir, na segunda parte desses slides, eu já vou começar a amarrar essas coisas. Lembra que eu falei na aula de ontem que o que a gente cria é uma montoeira de documento e que essa montoeira de documento tem que estar consistente entre si? Então, nessa montanha de documentos, o que tem? O mandado de busca, que foi concedido tal dia, tal hora, e que me autoriza a fazer a busca tal dia, tal hora, em tal lugar. Eu cheguei lá, aprendi a evidência. Na minha cadeia de custódia, fala que eu aprendi tal dia, tal hora. Se essa dia, hora for antes do mandado, já tem merda. Tem que ser depois, tem que ser interno aquilo. Ah, mas eu ajustei para ser aqui, a alteração foi antes. Aí eu começo a ter que ter interdependências nessas informações todas que dê confiabilidade ao que eu fiz. Se eu comi mosca, botei a data errada, putz. Ah, eu alterei depois, mas eu finjo que eu alterei antes. Se você fizer bem feito, talvez ninguém perceba. Se não, alguém percebe, quem é o culpado é você. Foi o que eu falei na aula de ontem. Garante que tudo foi feito certo? Não garante. Mas aumenta a confiabilidade e aumenta a chance de alguém ser encontrado caso descubra que foi feito errado. Essa é a ideia. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso daí, um pouco mais para frente. Então quer dizer, professor, que a polícia não pode entrar lá no local da busca e meter o mãozão no computador do cara e sair usando. Não é o que se espera. Cada prática, cada país, cada laboratório tem a sua prática, sim, mas as melhores práticas internacionais dizem que você deve evitar manipular o equipamento eletrônico lá no local de busca. Para quê? Qualquer manipulação gera alteração nos dados. Toda e qualquer. Existem técnicas laboratoriais, no laboratório,
um ambiente controlado, que a gente consegue evitar essas alterações. É isso que a gente vai tentar fazer. Então, o que a gente busca fazer? Vai no local, apreende o equipamento sem utilizá-lo. No laboratório, usando as técnicas corretas, aí sim, a gente manipula as informações de forma que a gente não altere os dados. Aí eu consigo garantir que o advogado, né, da defesa, se alegar que, vocês mexeram, eu falo, não, olha aqui, vê qual foi a última data de alteração de qualquer arquivo desse disco aqui, foi no dia antes da minha busca. Né? Aí isso começa a fortalecer a minha versão dos fatos de que ninguém mexeu naquilo. Mas se tem uma alteração no dia depois, aí meu argumento caiu. Então, o ideal é que a análise seja feita em laboratório, com algumas exceções. Que exceções, professor? Eu quero, por motivos técnicos, que a busca seja feita também na memória do dispositivo. A memória de um computador, de um equipamento, só está intacta enquanto ele estiver ligado. Se eu desligar o equipamento, a memória foi. Se eu desligar o equipamento para levar para o laboratório, para lá fazer a análise, a memória foi embora. Então, talvez não seja recomendado eu desligar, mas é exceção. Regra é, desliguei, desconectei, encaixotei, empacotei, levei para o laboratório, lá a gente faz o serviço. Para evitar alteração na evidência. Lembra? Autenticidade, solidez forense, é aquilo. Outra, talvez, coisa que eu posso fazer, tipo, cheguei lá, fui fazer minha busca, na tela, estava na tela a informação mostrando o que eu queria fazer. O que eu faço? Eu vou lá e dou print screen? Não, tira uma foto da tela. Beleza. Então, uma foto lá para mostrar, olha lá, o cara na hora, que coincidência, o cara estava fazendo isso aqui, tirou a foto, beleza. Aí desliga, encaixota, empacota, leva para o laboratório. Não. Você vai manipular. O ideal é que não tire print. Porque tirar print, você, policial, está manipulando o computador. Isso pode ser utilizado pelo suspeito com o advogado para alegar que você não só tirou um print, você plantou a evidência que você alega que tirou o print. Na dúvida, só tira a fotinha. Sim, a foto não prova que você não interagiu, mas você interagir prova que você interagiu. Então, é uma evidência a menos. Se você der um print screen, você criou um rastro de naquela hora, naquele momento, algo foi feito. Aí, aquele dia, aquela hora, aquele momento, a sua busca estava acontecendo? Estava, porque lá no mandado falava que a busca começava a tal horas, no meu relatório a busca começou a tal horas, quando eu comecei a gravação da busca, a busca começou a tal horas, o print screen aconteceu depois. Se o suspeito já tinha sido apreendido, quem que alterou aquilo? Alguém da equipe de busca. Não foi o suspeito. Eu não vou fazer porque vai acontecer de verdade. Como que eu desligo o computador? Arranca o fio da tomada. Mas, professor, vai danificar o sistema. Você está preocupado se o Windows vai corromper? Não. Isso é o mínimo de alteração que você garante que vai ser feito. Você interrompe o fornecimento de energia. Mas é um notebook. Dedão no power até desligar. Desligou? Você interagiu causando um mínimo de alteração possível. Qualquer outra alteração, qualquer outra interação, geraria mais alterações do que essa. Pode ser. Mas aí, você tem argumento técnico para falar assim, não existia nada menos invasivo do que isso. Era um notebook, aí você argumenta que era um notebook, ele estava ligado, estava rodando, a mínima interação que eu poderia fazer é enfiar o dedão no power por 15 segundos. Mas eu não posso pegar o mouse
esse não é o caminho de mínima alteração. O caminho de mínima alteração é dedão no power. Sim, porque você não está desligando, você está botando em modo suspensão, depende da configuração que ele está, ele não vai desligar. Qual é o problema? Tem software rodando, alguns softwares vão terminar a execução. Essa execução vai acontecer depois da data em que você apreendeu. O advogado da defesa pode falar que não foi você fechando o computador, foi você plantando a evidência que incrimina o meu cliente. Cara, é isso. O julgamento, o processo é isso. Se você, como policial ou perito, fizer uma coisa errada e der argumento para você ser questionado, acabou. Se você já iria preso de qualquer jeito, que diferença faz? Tipo, aí depende da sua consciência. Tipo, eu fiz alguma coisa? Não. Então, para que eu vou tacar o meu HD no micro-ondas? Não preciso. Mas se eu... Sim, então você iria preso. Então, você já sabe, você iria preso, porque você sabe que você vai dançar. Mas ao tacar lá, você pode ser processado por obstruir a investigação. Aí vem, tipo, você ia dançar, qual era o crime que você cometeu? Ia te dar quanto tempo? Obstruir a investigação é melhor ou é pior? Aí é um julgamento que você vai ter que fazer com um policial batendo na sua porta. Decida, sim, faça melhor. Quando você for cometer o crime, já pense isso antes para decidir. Quando o policial bater, se ele bater, eu jogo ou não jogo o meu HD no micro-ondas. Para não precisar pensar ali na hora e tomar a decisão errada. Sim, eu sei. Provado o crime que eles estavam lá. Sim, no máximo, eles vão te processar por obstrução da investigação, só. Dependendo do crime que você originalmente estava sendo investigado. Sim, lógico, existem formas menos cinematográficas de fazer isso, mas é uma questão que o investigador, o policial, o perito, tem que levar em consideração. Uma delas é, você vai fazer uma busca no equipamento do cara, na casa dele, no trabalho dele, aí o cara fala, qual é o seu computador? Esse aqui. Não, mas deixa eu só fechar aqui. Não encosta. Você não deixa o suspeito encostar no equipamento, porque você sabe lá se ele tem um botão de pânico que frita o HD, apaga tudo, se ele fizer um Ctrl Shift 2, 17, blá, blá. Se ele tiver e você deixar, ele vai lá, faz aquilo, apaga tudo, pronto, você perdeu a sua evidência. Você não precisa necessariamente jogar no micro-ondas. Isso. Sim, dá, mas existem práticas para evitar isso. A chance disso é mais comum no cinema do que na vida real. Mas, sim. Não, mas é uma possibilidade e você pode escapar do crime original cometendo um outro crime. Sim. Não seria o primeiro a se safar dessa forma. Vou chegar nesse ponto, está nesse slide ainda. É que a gente está se empolgando na parte inicial e não chega na outra parte. Mas sim, faz parte. No Brasil, o que me autoriza fazer essa busca? Um mandado de busca. Então, aqui tem um exemplo que eu achei de um pedido de prisão preventiva que tem junto com ele o mandado de busca e apreensão. Tem o nome, qual foi o tribunal que concedeu, qual foi o endereço que vai ser buscado. Então, a busca é nesse lugar, que é tal empresa, é uma empresa de advocacia. Então, qual é o problema? Uma empresa de advocacia não tem documento só dela. Tem documento dela e de vários clientes. Ele vai falar, aqui está o juiz que concedeu o mandado, e ele vai falar, busca e apreensão na rua tal, endereço de tal, e a busca e apreensão inclui a respeito desses pagamentos. Aí ele fala, todos os contratos, o que vai ser apreendido lá? Todos os contratos, notas fiscais, relatórios, documentos de comprovação de fornecimento de serviço, correspondências físicas, eletrônicas, todos os contratos e notas fiscais, à destinação ulterior, datas, as aludidos, recursos pagos ao escritório, HD, laptop, pendrive, smartphone, detalhado o que vai ser apreendido.
fica autorizada a busca em qualquer andar ou sala do estabelecimento predial onde a empresa for localizada, para não ter o problema. Ah, estava no 5º andar, mas... Sim, a gente buscou no 5º andar, mas estava no 4º também, ele tinha uma sala separada. Fica autorizada a busca em qualquer andar... Ah, é o mesmo. Não devem ser apreendidos documentos de outros clientes além desse daqui. Porque como é um escritório de advocacia, tem vários clientes. Eu não vou lá e apreender o de todo mundo. Não, é a relação de um cliente que está sendo investigada. Então, é documento daquele cliente. Aí deve ser solicitada a presença de um representante da OAB. Por quê? Para evitar rusga, porque é um escritório, para evitar problema. Um advogado de lá acusar de que eles estão cerceando o direito de advocacia. Então, para evitar transtornos, caso na busca identificado material probatório adicional relevante, deverá ser requerida expressamente a extensão. Então, cheguei lá, identifiquei algo mais que não estava aqui. Vai pedir expressamente para estender. Viu? Não sou eu que falei aquelas coisas tudo, não. Tem outras pessoas que acreditam no mesmo. Não, aí aqui tem o detalhamento, né? Disquete, CD, disco rígido, bancos de dados. Então, o detalhamento de onde, quando. Beleza? Outra coisa. Nem sempre quem faz o serviço é um agente público. Um policial, um perito contratado pela polícia. Às vezes, é acionado em lugares onde não existe esse profissional. É acionado alguém que tem a capacitação técnica para fazer aquele serviço de forma extraoficial. Sim, extraoficial no sentido de ele não é um oficial do serviço público. Ele é um particular que vai servir ao serviço público. Esse é um caso, ó. Um despacho da comarca de Caratinga. Da sua cidade? Contratando, sim, aqui, ó, intimando uma determinada pessoa, que eu marquei de preto aqui, a se apresentar como perito para um determinado processo. Por quê? A comarca de Caratinga não tinha ninguém contratado no fórum que sabia fazer aquilo, mas tinha conhecimento de um profissional que tinha essa habilidade e poderia servir ao fórum para fazer esse serviço. Intimado. Ele pode recusar se ele tiver argumentos. Tipo, eu não tenho a capacitação técnica que vocês acreditam que eu tenho. Nesse dia, nesse horário, eu estarei em outro lugar. Eu tenho conflito de interesse com esse lugar. Então, tem formas de argumentar. Mas eles pagam. Não é de graça. Não é tipo assim, vem fazer serviço voluntário. Não, a justiça vai pagar pelo serviço dele. Sim, pagou, né? Porque foi em 2012. Vocês conhecem essa pessoa? Vocês conhecem essa pessoa? Provavelmente, né? Não sei. Ele está afastado para doutorado. Mas é um outro profissional que também dá computação forense aqui nessa mesma instituição. Por favor, exatamente, não falem o nome porque pode sair da gravação. Então, ele tem prática, eu tenho teoria. Tanto que ele já deu essa disciplina com abordagem diferente, porque ele tem uma abordagem bem mais prática, eu tenho uma abordagem um pouco mais teórica. As funções na busca, aí vai entrar o que você mencionou, de, então é bom ele gravar o que ele está fazendo para evitar, para aumentar a confiabilidade do que ele fez? Sim. Quem vai estar lá na busca, na hora? O líder, que vai garantir a segurança da equipe e da cena do crime, vai fazer uma busca preliminar, ele vai olhar, você busca ali, vê tal coisa. Vai fazer entrevista com o suspeito, porque ele é o responsável por tudo ali, então ele vai chegar e conversar com o suspeito, fazer entrevista com o suspeito, testemunhas. Garantir o equipamento necessário para a busca. Coordenar prisões, se for o caso, se tiver algum flagrante e tal. Coordenar a busca e, ao final da busca, liberar a cena do crime. Tipo, gente, acabou, prendeu tudo, libera, acabou o prazo do mandado, vamos embora. Ele é o responsável por isso.
fotógrafo, que aí o fotógrafo pode ser fotografia, filmagem, né? Qual é a função dele? Fotografar a cena antes de qualquer intervenção. Para quê? Para tentar comprovar que ninguém alterou a evidência. Ninguém plantou evidência. Então, sim, o ideal é abriu a porta, já está, sei lá, fotografando, filmando, já está registrando o que está acontecendo. Hoje em dia é super comum, nesse tipo de operação, quando existe o orçamento para tal, o agente já está com uma GoPro ali, já está filmando, que tudo já vai estar registrado. Aí você não precisa de ter uma pessoa que fica só com a câmera registrando. O agente está entrando, já está registrando. Para quê? Para evitar que o advogado de defesa justifique que quando você entrou, o computador estava desligado, você ligou e fez tal coisa. E afins. Para comprovar a sua versão dos fatos. Fotografar a cena antes de qualquer intervenção. Visão, né, uma vista geral. Depois, detalhes. Você vai assim, aqui é a cena do crime, registra tudo. Fulaninho, achei uma evidência aqui. Registra em detalhe a evidência, antes de meter a mão. Faz medida de escala, para fazer recomposição, vai ver isso é necessário no futuro para investigar alguma coisa. Tinha alguma coisa aqui, sei lá, um móvel gigante. Ele cabia, não cabia, dava, não dava, depende das medidas. Fotografar as evidências e garantir que as fotos são registradas como evidência. Todo esse registro que é feito na busca vira evidência do próprio processo. Para quê? Para comprovar a versão dos fatos. Certo? Então, se eu for registrar, eu vou registrar com o meu iPhone. Recomenda-se que não. Por quê? Se o meu registro vai virar evidência e eu registrar com o meu iPhone, o que vai para a sacolinha que vai ficar no tribunal até sabe lá que tempo? O meu iPhone. Então, por favor, não use o seu iPhone. Então, eu posso usar a GoPro? Sim, porque o que vai para a sacolinha não é a GoPro. É o cartão de memória que está dentro da GoPro. Beleza, taca o cartão de memória, a GoPro você usa na próxima busca. Sim, o meu exemplo foi proposital. Mas sim, eu tenho um equipamento, seja ele qual for, que grava e a informação vai direto para o cartão, beleza. O que é evidência é a informação. Está no cartão, eu ponho o cartão. Mas, se é um gravador de áudio, que nem esse que eu estou usando, mas que ele não grava direto para o cartão, ele grava para uma memória interna, o gravador vira evidência. Não, ele grava para um cartão. Tá bom, o cartão vira evidência. Então, eu tenho que planejar antes, onde é que está? Garantir o equipamento. Que o equipamento está adequado. Vamos fazer a busca. Putz, esquecemos o gravador. Não, eu gravo com o meu iPhone. Perdeu o iPhone por sei lá quanto tempo que o processo vai durar. Ou você ter gravado ou não ter gravado não vai adiantar de nada, porque você não vai querer entregar o seu iPhone. Então, oficial de custódia, eu mencionei ele na aula de ontem, se eu não me engano. Vai apreender as evidências, o agente de busca apreendeu e entrega para o oficial de custódia. Garantir que as evidências foram devidamente fotografadas, ele vai ficar lá purrinhando todo mundo, fotografa aqui, achou ali. Iniciar a cadeia de custódia, registrar características das evidências da cadeia de custódia e manter as evidências seguras. Reunir todo mundo, não permitir que ninguém mexa. Sim, mas se você está, sei lá, algum servidor, algum data center, alguma coisa, você pode ter algumas abordagens. Se for um Google da vida, dificilmente você vai lá e vai arrancar o HD que tem. É uma opção? Sim, é uma opção em alguns casos. Em casos menores, né? Mas é uma opção. Um servidor que alguém montou, um servidor pirata de fornecimento de serviço de televisão, internet, essas coisas. Tá, você vai lá e arranca os HDs do storage, do hack de storage do servidor. Beleza, você pegou tudo. Mas ele está rodando com RAID 6. Tá, arranca todo mundo.
A não ser que você tenha alguma restrição legal que, eu posso pegar esse, mas não posso pegar aquele. Aí você está meio encalacrado. Mas nos casos maiores, dificilmente a polícia iria no data center do Google para obter os dados. O que ela faz? Ela pede um mandado judicial, o mandado judicial concede a ela o direito de acessar os dados de tal pessoa, fornece para a empresa coleta de forma digital esses dados e entrega para a polícia. Aí aquilo vira evidência. Ele não vai lá arrancar o HD. Por quê? Ele não está armazenado em um lugar físico, ele está espalhado, aí ele coleta e vai. Aí tem que se confiar na empresa para fazer esse serviço de coletar os dados sem plantar uma evidência ou coisa desse tipo. Não, porque teve um mandado de busca que solicitou aquilo, aí ela só está obedecendo o mandado de busca. Se ela fizer isso sem o mandado de busca, sim. Mas se tiver um mandado de busca, não. Depende. Aí, no caso do WhatsApp, não é porque ele não quer entregar. A argumentação do WhatsApp é essa. Tipo, tá bom, toma aqui os dados. Mas está criptografado. Sim. Quem tem a chave? As duas pessoas que estão se comunicando. Vai lá com elas e conversa. Então, ela não se negou a dar os dados. Só que o que ele deu não adianta de nada. Está tudo criptografado. Por isso que, sim, quando o WhatsApp implementou a tecnologia de criptografia ponta a ponta, isso virou um problema, porque ele não tem a chave para a informação. Não é que ele está se negando a dar informação. Ele não tem. E ele não é forçado a dar algo que ele não tem. Se ela está sendo investigada, não. Ela não é obrigada. Sim, isso é a raiz de um problema, porque está naquela bordinha de liberdade e segurança. A pessoa vai abrir mão da liberdade em nome da segurança? Ela não é forçada a isso, que foi o tema do início da nossa aula. Existem dilemas de jurisdição aí, tipo o Telegram. O Telegram, ele é reconhecido mundialmente por simplesmente não atender ordens judiciais. Tanto que ele sequer tem escritório de representação nos países. Para quê? Eu estou aqui, eu quero que o Telegram me dê a comunicação, com quem que eu falo? Fala com a Rússia. Porque, sim, ele só tem escritório lá, e aí? Sim, nem sei se é na Rússia ou se é num país em volta da Rússia, né? Mas ele não tem escritório no Brasil, e aí? Isso dificulta. Por isso que países começaram a ter como prática, quando essas empresas enormes, mundiais, começaram a implementar serviços de comunicação nos outros países, meio que exigir que eles tivessem um escritório de representação no país para ser o canal de comunicação, nesse tipo de caso. Vou ter uma investigação, os dados podem estar armazenados no seu serviço. Com quem que eu falo para pedir isso, para entregar um mandado de busca? Para você responder, com tal. Aí a empresa vai analisar aquilo, a assessoria jurídica vai ver, não faz sentido tal, toma aqui, ou não está mal embasado, não tem isso, sinto muito. Mas é um dilema no mundo global em que a gente está, em que a informação não está necessariamente onde o crime foi cometido. A informação pode estar do outro lado do mundo. A gente teria mais segurança, sim, mas nem todo mundo está disposto a abrir mão da sua liberdade em nome da segurança. E isso é uma decisão que não é individual, é coletiva. Aí que está o problema. Se eu decidisse, pode fazer o que quiser comigo, só me deixa seguro aqui. Tá, mas eu não posso decidir isso sozinho. É que nem tomar vacina. É nesse dilema, é o dilema liberdade e segurança. Um quer ter a liberdade de não se vacinar, o outro quer ter a segurança do filho dele não ser contaminado por uma doença que é prevenível por uma vacina. E aí, um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro. É uma decisão coletiva. E aí que surge o problema, né? Qualquer decisão coletiva é o problema. Porque se é individual, eu decido, eu arco com a consequência, o problema é meu. Mas é coletivo, eu fico puto com o outro que forçou a decisão ser essa e não aquela, aí eu pago o preço também e não ele. Pronto. É a democracia, exatamente.
Por isso que os governos autoritários não gostam dessa história. Eles sentam lá a porrada, cipuada em todo mundo, acabam com a liberdade para garantir segurança. Porque dá muito trabalho manter a democracia. Sim, dá trabalho. Demanda energia, demanda esforço, mas quem acredita acha que vale a pena. Sim, o dilema que existe aí é de você conseguir apreender só a informação, o conjunto de dados a que você tem direito de aprender. Quem tem o acesso, sim, as empresas que mantêm esses serviços, hoje em dia elas já amadureceram um pouco mais, elas têm condição de separar, esse é dado de tal cliente, esse é dado de tal cliente. Então, por isso que a polícia não vai lá no data center e tira. Ele utiliza o setor específico do fornecedor desse serviço, que é responsável por responder ordens judiciais, para que ele retire os dados que são do cliente sob o mandado e entregue para a polícia. Mesmo com o HD sendo compartilhado, que ele vai fazer isso de forma lógica, não de forma física. Aí ele pega assim, nos HDs lá tem um diretório ou um setor só para cada cliente. Beleza. Então, quando vier um mandado para esse cliente, tudo que está aqui vai para o cara. Aí ele grava uma outra mídia, sim, que grave uma mídia física ou que mande numa imagem, sei lá, ele envia para a força policial. E eles se viram dali em diante. Esboçador, dependendo, pode ser que isso não seja necessário, pode ser que o fotógrafo faça isso. Ele vai criar um esboço da cena do crime, medir escala, tamanho, distância, ilustrar o posicionamento das evidências, para caso isso seja necessário em alguma análise no futuro. Tipo, o suspeito tentou fugir com a evidência. Tinha espaço para ele tentar fugir? O cara fugiu, passou pelo policial. Mas são 2x3, ele conseguiu fazer toda essa argumentação. Né? Na busca, o que eu vou fazer? Dentre várias coisas. Quando eu vou registrar, seja o fotógrafo, seja o esboçador, a gente vai identificar todas as evidências. A gente vai registrar o geral da cena do crime, da cena da busca, e o detalhe de cada evidência. Então, nos filmes e seriados, vocês veem esses númerozinho amarelinho. Para quê? Para identificar todas as evidências. Identificar onde ela estava, quantas evidências foram, qual daquelas evidências é. Se eu chego lá e tenho 200 evidências, eu vou ter que tirar uma fotinha, no mínimo uma fotinha de cada um. E como que eu não vou me confundir qual é uma e qual é outra? Tem um númerozinho para me ajudar. E eles, sim, atualmente, eles têm uma reguinha para você, na foto, você identificar mais ou menos o tamanho do que você está achando. Para isso, confirmar a sua versão dos fatos, né? Todos esses detalhes. Então, isso é útil. Pode ser só uma reguinha, assim, só para ver o tamanho da coisa, ou já um númerozinho com a reguinha já embutida. Isso tudo gasta dinheiro. O CSI nos Estados Unidos tem, a nossa polícia talvez não. O que mais que a gente pode ter de função durante a busca? Oficial de justiça. Para quê? O oficial de justiça é quem vai estar com o mandado de busca na mão. Ele está lá para oficializar o que está sendo feito. Tá? Então, ele garante o cumprimento da ordem de busca, orienta os demais membros da equipe nos aspectos jurídicos. Tipo, eu sou um policial, não sou necessariamente formado em direito. Né? Então, eu sou um perito de computação forense, eu não tenho formação completa em direito. Então, se eu ficar na dúvida, no mandado está falando para eu fazer isso, eu posso fazer aquilo? Pergunta para o oficial de justiça, que está junto com você na busca. Espera-se. Numa equipe um pouquinho maior, isso. Tá? Não, sim, na equipe mínima, né, que teria 2 buscando, talvez seria bom ter um oficial de justiça também. Então, aí já iria para 3. Tá? Que aí é pequenininha, mas tem alguém com conhecimento de direito para garantir que você não vai fazer merda. Se for só 2 policiais, pelo menos um dos 2 tem um conhecimento de direito para vocês não fazerem merda. Né? O policial, sim, aí pode ser até um policial militar, nesse caso, que não faz investigação. Para quê? Garantir a segurança da equipe e do local.
Vai que o suspeito chama a galera para ir lá e botar a equipe de investigação para correr. Vai que o suspeito está escondido em algum lugar. Vai que, né, alguma coisa dessa. Garantir que as ordens do oficial de justiça sejam cumpridas. Vai que o suspeito não quer permitir que você tenha acesso à casa, mesmo que com a ordem de justiça. O policial pode usar a força gradativamente, de forma gradual, para garantir que a ordem judicial seja cumprida. Mesmo que com o uso da força. Eu já falei e estava escrito. E o perito vai fazer a busca e a apreensão das evidências, principalmente se for evidência da área de especialização dele. Né? Então, se é um perito de computação forense, ele vai fazer a busca e apreensão das evidências de computação forense. Quando o perito vai na busca, o perito faz isso. Porque aqui é quando o cara vai na busca, se o perito for, ele faz isso. Senão, vai ser um agente comum e ele vai ter que fazer da melhor forma possível. Quem sabe contactando o perito via telefônica para orientá-lo como fazer. Técnicas para a gente fazer busca. Aí é técnicas gerais. Várias. Primeira, para garantir que nada vai ficar de fora. Busca em níveis. O que pode ser feito? Uma busca num nível 1, que é do chão até o quadril. Então, daqui para baixo, uma busca. Outra busca, do quadril até o queixo. Então, tem prateleira, tem coisa, tem armário. Outra busca. Dali, do queixo, da altura do queixo até o teto. Outro processo de busca. E teto falso. Acima do teto, um forro, alguma coisa. Para que isso? Para tentar garantir que nada vai passar desapercebido. É simples? Não, a gente sabe que não é, né? Quem quer esconder, esconde. Outra técnica. Essas técnicas não são excludentes, tá? Então, pode ter junto. Busca com sobreposição. Não vou fazer assim, eu busco aqui, outra pessoa busca lá, porque eu posso comer mosca em alguma coisa aqui. Então, eu busco daqui para lá, a pessoa busca de lá para cá, sobrepondo trechos de busca. Porque se eu busquei uma parte, não achei nada, a pessoa que vem depois pode achar alguma coisa. Só para garantir que uma pessoa buscando não comeu mosca. Que é possível. E como que eu vou fazer essa busca? Aí o caminho pode ser vários. Você pode fazer esquadrinhar daqui para lá, esquadrinhar de lá para cá, fazer em espiral, fazer em zigue-zague, fazer em zigue-zague e depois esquadrinhar na outra direção. Aí depende do que você está procurando, do quão difícil é achar aquela coisa, de quão grande é a evidência que você está procurando. Se eu estou procurando HD, tá. Talvez seja preciosismo demais eu fazer todos esses níveis de busca. Mas se eu estou procurando fio de cabelo, talvez seja necessário esse nível de detalhe. Tá? Então são técnicas para busca, não necessariamente para busca de HD. Né? E o esboço é útil para quê? Às vezes, para eu ter noção dos detalhes daquilo. Ah, professor, mas uma foto, uma filmagem não serve para isso? Pode ser útil para alguma coisa, mas às vezes o esboço vai ter um nível de informação que pela foto fica difícil de você ter. Então, às vezes, vale a pena ter os dois. Normalmente, o que você faz? Você toma as medidas a partir de pontos chaves dos elementos da cena, faz um esboço grosseiro na cena do crime, no momento identifica as coisas, distâncias, posições e tal, e depois aperfeiçoa. Quando você tem um momento lá no laboratório, faz, aí traça, aí tudo em escala para você ter o posicionamento, para caso surja um questionamento sobre algo envolvendo a cena do crime. Depois, você tem informação.
Todo mundo faz tudo isso? Novamente, é o professor utópico, romântico, achando que todo mundo segue isso. Mas a técnica está aí, usa quem quer. Tá? Então, ó, quando eu for, imagina que aqui eu tenho o esboço, mas imagina que hoje em dia, como eu falei, é bem comum ter gravação da ação. Ao invés de eu sair tirando foto, eu estou gravando. É útil a gravação porque na gravação eu consigo ter associado à gravação data e hora das coisas que aconteceram. Tem data e hora que a gravação começou e o tempo que ela decorreu, você passou um segundo, é um segundo depois, e assim por diante. Certo? Aí isso começa a casar com o que foi falado anteriormente, de como que você vai saber se aquela coisa que eu mexi no computador, se o policial mexeu no computador, não foi o cara, o próprio suspeito que fez. Se eu estou gravando, eu sei data, hora, minuto, segundo que a gente entrou na casa do cara. Se a alteração que aconteceu foi 20 segundos depois, bota a alteração sobre responsabilidade da polícia. Se foi 20 segundos antes, acabou, tá tranquilo. Mas eu não consigo manipular essas coisas? Dependendo, sim, mas não é simples. E se você tiver todas essas informações, cadeia de custódia, um monte de coisa, quanto mais coisa você tiver, maior é o inferno de alterações que você tem que fazer para garantir que tudo fica consistente. Se surgir uma inconsistência e o advogado de defesa conseguir identificar, ele levanta suspeita sobre a sua investigação, retira a evidência dos autos e você pode responder um processo por ter tentado incriminar o cliente dele. Possível. Então, com as ferramentas que existem hoje em dia, dá para rastrear tudo isso. E dá tanto para aumentar a confiabilidade de uma evidência digital obtida numa busca, quanto desmerecer por conta de uma prática ruim. Então, com as práticas bem feitas, cara, você achou a evidência, o que tiver lá vai ser aceito. Você fez de qualquer jeito? Putz, cara, dificilmente alguém com conhecimento sobre aquilo aceitaria a sua evidência. Então, o que define se dá ou não dá, não é o tipo da evidência, é a prática que foi exercida com a evidência. Por isso, toda essa parafernália que eu vou tentar falar com vocês ao longo da disciplina. Ainda estou só passando superficialmente em algumas técnicas. Mais para frente a gente vai entrar nas técnicas detalhadas de computação, que aí vai dar para vocês verem que, se eu mexer aqui, vai aparecer lá. Se aparecer lá, ele descobre aqui, aí o cara tem como decidir e eu perco a minha evidência. E se uma delas for o juiz, talvez se você tentar suborná-lo, você sai dali direto para o chilindró. Então, às vezes, é melhor não tentar. Faz tudo certinho, que é mais fácil. Dá trabalho, mas é mais fácil. Para o juiz certo, sim. Mas tem um risco, né? Você pode oferecer para o errado, o preço errado e sair preso. Então, sim, eu como sou medroso, eu nem tento. Eu nem tento e aconselho o mesmo caminho para vocês. Beleza? Então, vou só fazer a chamada e estamos liberados.